A ONU tinha instituído na Resolução 31, de 76, o ano de 81 como ano internacional. E as pessoas começaram a se organizar. Participei de uma primeira reunião, foi em 79, numa praça, na cidade do Natal, na Praça Pedro Velho, a convite de um companheiro que hoje está na Secretaria de Educação Especial do MEC, em Brasília, um companheiro chamado Joirã. Como eu era acadêmico, eu militei lá no Rio Grande do Norte. Lá nós fundamos a ADFERN, a Associação dos Deficientes Físicos do Rio Grande do Norte. Ao retornar a Manaus, lá o companheiro Massal já tinha fundado a ADEFA, que hoje eu faço parte da ADEFA há 26 anos. Cheguei em Manaus, em um dia, a primeira casa que eu fui, claro, dos meus pais. No dia seguinte, fui na sede provisória da ADEFA, que funcionava na residência do nosso saudoso companheiro, que é o nosso presidente de honra, falecido, Manuel Marçal de Araújo. A maior dificuldade que sempre teve o portador de deficiência como cidadão foi a ausência de leis que protegiam e garantiam o cidadão. Depois disso, você não tinha locais de tratamento. Ainda hoje, Manaus, o Amazonas, com 3 milhões de habitantes, com 62 municípios, com Manaus como sede com 2 milhões de habitantes, não tem um centro de reabilitação. Para você ter uma ideia, em 1985, eu fui o 5º fisioterapeuta que chegou no estado. Retornei para o meu estado, os outros eram todos de outros estados. Então, essa foi uma grande dificuldade, porque você não tinha instrumentos como órtese e prótese. Você não tinha onde confeccionar. Para você ter uma ideia, o primeiro aparelho, ou seja, o tutor longo que eu tive que usar, tirou a medida em Manaus e mandaram para Brasília, para confeccionar em Brasília. E prótese e órtese é tipo uma dentadura, só serve para você. Apertava aqui, aí não, tem que mandar de volta e tal. Ficava indo a Brasília e voltava para o serviço de reabilitação de Brasília. Foi a garantia da lei, porque aí você tinha um instrumento legal para poder acionar, provocar a justiça, provocar o Ministério Público depois da Constituição, que transferiu ao Ministério Público essa garantia dos direitos difusos e coletivos. Então aí nós já ganhamos esse espaço, porque até então a gente só tinha a emenda 78 do deputado Thales Ramalho, com 4 itens, trabalho, educação, e aí a gente começou a lutar. Hoje você tem acesso, hoje você vê os ônibus já saem das fábricas adaptados. Tem que haver nos meios de comunicação a audiodescrição. E aí a gente tem que amadurecer esse contexto mesmo e produzir todo esse bem para os que virão. E pedir a Deus, esse grande arquiteto do universo, que ilumine essas mentes novas que virão, que já pegam esse trem, porque imagina o que foi nós. Nós tivemos que abrir a picada, nós tivemos que desbravar a mata, sentar os dormentes, colocar o trilho e colocar o trem em cima do trilho. Nós tivemos que fazer isso. E hoje nós estamos sentadinhos pelas janelas e os que chegam olhando a beleza da floresta ou das cidades. Eles vão usufruir disso, né, numa conquista maior. Hoje ele tem um ônibus. Antigamente eu tinha que ser carregado. Para ter uma ideia, o nanismo não era nem considerado deficiência. Foi preciso ter um decreto agora de 2004, o 5296, para que traduzisse aos anões o nanismo como deficiência física. Tu imagina que é um anão subir no ônibus, usar um toalete. Então, nós tivemos todo esse processo de evolução, os ônibus hoje vêm adaptados. E não adianta ter uma boa escola se não tiver o ônibus, porque como é que esse deficiente vai até a escola? Olha, sempre vai ter a produção, porque por país que mais seja elevado, próprios os Estados Unidos, ainda tem fábrica de deficiente. O país vai ficar violento, vai ter acidente de trânsito, tem que educar o povo. Claro que nós levantamos essa bandeira há 32 anos, né? E eu torço e peço a Deus que surjam novas lideranças. Você não consegue pensar uma nova liderança, porque a gente tem essa dificuldade de produzir líderes.
Porque as pessoas têm que estudar e sobreviver. E só a gente mesmo que sacrificou, muitos sacrificaram as profissões, muitos poderiam ser grandes empresários. Direcionamos para essa luta. Eu acho que foi muito válido, porque nós estamos construindo uma vida melhor para os que virão, para os próximos deficientes.